Fala pessoal, então seja bem-vindo, né, à nossa segunda aula aqui. Nessa aula, senhores, a gente vai estar aprendendo o quê? Né? Na aula passada, o que a gente fez? Criou, né, nosso ambiente de desenvolvimento, né, trabalhando com Git ali, né, fazendo a instalação e também fazendo a instalação do CodeBlocks que a gente está desenvolvendo, ok? Então, você também tem a possibilidade de, né, testar os seus códigos online, né, na plataforma Reply, ok? Bom, nesse caso, a gente vai estar trabalhando aqui com CodeBlocks, ok? E a gente vai estar aprendendo os principais conceitos de linguagem C aqui nessa IDE. Beleza, senhores? Então, na aula anterior, a gente aprendeu, né, a criar o nosso projeto, tudo bem? Então, criamos o nosso primeiro código aqui, né? A extensão do nosso arquivo, né, de programação é o .c, né, ok? Então, você vai criar os seus programas e os seus programas vão estar, né, com .c no final ali, é a nossa extensão. Beleza? Senhores, o que nós temos aqui? As duas principais linhas aqui que nós temos num programa, né, escrito em linguagem C. Nas linhas iniciais, nós vamos sempre estar colocando, senhores, os nossos includes. O que é o include? O include, a gente inclui bibliotecas, ou seja, pedaços de códigos, né, prontos, né, que facilitam, né, o nosso gerenciamento entre os dispositivos de entrada e saída, ok? Então, para adicionar uma biblioteca, a gente pode estar colocando aqui o include, ok? Incluindo a biblioteca, nesse caso, stdlib.io, ok? O STD, né, de standard, né, e o I/O de quê, senhores? É input, output. Então, eu tenho uma biblioteca padrão onde posso estar fazendo a inserção e a exibição, né, dos dados aqui na tela e nos dispositivos. Também tenho a stdlib, né, que tem, né, alguns parâmetros iniciais aqui que eu tenho, funções, né, que vão ser necessárias para a gente estar desenvolvendo, beleza? Então, o que é uma biblioteca? Na prática, a gente não começa do zero, a gente não cria do zero, a gente não vai precisar programar, dizer para o C ir lá na memória, né, pegar cada dado, jogar na placa de vídeo e assim por diante. Não, isso já está implementado, já está pronto para a gente. A gente só vai fazer uso, né, do que nós conhecemos como funções. E aonde estão armazenadas essas funções? Em bibliotecas. A gente vai fazer a chamada. Exemplo dessa função, por exemplo, é a função printf. Essa função printf ela tem a finalidade, né, uma função de saída, onde eu coloco uma mensagem nela. Ao ser chamada, essa função ela exibe uma mensagem na tela. Mas vamos voltar à nossa estrutura. Então, a função principal da linguagem C, senhores, é a função main. E essa função main, que é a principal, né? Ela vai ser a primeira função a ser executada, a ser chamada na estrutura do seu código. Tudo bem? Aqui, senhores, né, nós podemos definir um valor de retorno para essa função. Então, se é a função principal, ao ser chamada ela, né, a gente pode definir aqui um tipo de dado, né, nesse caso aqui ela retorna um valor inteiro, caso seja executada, né, com sucesso, e através, né, do return. Ok? Então, o que nós conhecemos aqui, nosso paradigma de programação, é uma programação estruturada, né, sequencial. Então, ela vai executando o código linha por linha em uma determinada sequência. Ok? Então, primeiro, na nossa primeira aula, o que a gente precisa conhecer, senhores? A gente precisa conhecer aqui os tipos de dados, né? Então, tem vários tipos de dados, né, na linguagem C. Então, vamos colocar aqui, ó, tipo de dados. Primeira coisa, senhores, barra, barra, para, né, inserirmos comentários. Então, é isso que eu vou estar colocando aqui para vocês, ó, tipos de dados. Né? Então, se eu precisar colocar um comentário, você coloca barra, barra ali para simbolizar o seu código. Beleza? Então, o que nós temos aqui, senhores? Tipos inteiros. Então, para tipos inteiros, eu posso estar colocando aqui, ó, o int. E o legal da IDE é que ela te dá algumas sugestões de tipos, né, que a gente também tem. Em geral, né, o tipo int ele tem em torno ali de 32 a 64 bits, dependendo da arquitetura do seu compilador. Né? Caso eu precise de um valor maior, tem algumas palavras-chave que eu posso estar utilizando. Mas, né, se eu quero o valor inteiro aqui, né, então defino o tipo da minha variável inteira e aí coloco o nome da minha variável. Nesse caso, eu vou escrever aqui, ó, número inteiro, né, número int. Você poderia definir qualquer valor, né, nessa variável, também já fazer a inicialização dela. Qual é o operador de inicialização? O operador de inicialização é o caractere de igualdade, tudo bem? Então, você, ao executar, né, o caractere de igualdade, você está dizendo, olha, número int, eu declaro que a variável é inteira e ela está recebendo um determinado valor. E para um determinado valor, eu posso colocar literalmente o valor, né, em questão de numeral, e ao final disso, ao final da nossa declaração, ela precisa estar, né, com, né, o ponto e vírgula no final. Então, cada uma seja função ou declaração, ok, a gente precisa estar definindo aqui, né, com ponto e vírgula no final. Outro tipo de dado importante que a gente vai estar trabalhando no decorrer da nossa disciplina, float, né, ou seja, número real, ok? Então, número real,
eu posso estar definindo. E como que eu defino um número real aqui, ó? Então, um número real, eu defino um número, né, a parte inteira, e separo ele por ponto, né? Então, não confundir. Porque no Brasil, a ABNT definiu o quê? Para milhares, né, pontos, e para decimais, vírgula. Mas, né, o padrão americano é o inverso. Para milhares é vírgula e para decimais é ponto. Então, como a gente está programando no padrão americano, né, da linguagem americana, a gente vai estar utilizando ponto, e aí eu posso definir as minhas casas decimais aqui, perfeito? Ponto e vírgula. E qual é o outro tipo de dado muito importante que a gente utiliza aqui? Ó? Nós utilizamos o double, perfeito? Então, double, né, é um tipo de dados de dupla precisão. Então, ou seja, quando o meu número real ele não atende a uma determinada quantidade de precisão que eu necessito, então eu posso estar utilizando o double. Né? Então, aqui diz na linha 9, a minha variável número double, do tipo double, recebe, né, um valor, e aí você pode colocar valores aqui, né, com muitas casas decimais aqui, para definir o meu valor, né, caso você precise de mais precisão. Outro tipo, né, de dado importante que nós precisamos conhecer aqui, né, é o caractere. Né? Então, o caractere que eu tenho aqui, né, seguindo o padrão ASCII ali, posso estar definindo, né, os meus valores. E como é que eu faço a inicialização? Preste muita atenção nesse detalhe. Para isso, eu preciso, né, trabalhar com aspas simples, ok? Então, no caso, se eu declarar apenas o caractere do tipo char, então eu vou estar fazendo aqui o quê? Declarando, né, apenas uma letra, né? Seja ela maiúscula ou minúscula, né? Eu posso estar colocando aqui o caractere in. Perfeito? O que mais? Se eu preciso ter uma string, ou seja, uma cadeia de caracteres, então eu quero colocar uma frase, né? Uma frase, um texto, então vou declarar char e aí ela vai seguir a mesma sintaxe da declaração de um vetor que a gente vai aprender logo mais. Ou seja, então eu posso dizer aqui, ó, frase. Eu tenho uma determinada frase e essa frase ela vai ter ali, ó, ela vai ter, cadê o nosso? Ela vai ter 50 caracteres, né? Então, estilo da declaração de um vetor, eu declaro aqui frase, né, com 50 caracteres, recebendo, e aí sim, olha só, mais uma vez uma mudança. Agora, strings eu trabalho, né, com aspas, tudo bem? Então, posso botar aqui, ó, uma frase completa. Perfeito? Lembrando que no final também ponto e vírgula, ok? Então, esse, pessoal, são os tipos de dados principais que nós temos aqui, ó, na linguagem C, beleza? Quais são as funções principais, né, seguindo o nosso parâmetro ali, né, seguindo ali o modelo de von Neumann, né? A gente tem lá, né, os métodos, né, de entrada e de saída, perfeito? Nessa primeira aula, a gente vai estar aprendendo, né, os métodos exclusivamente de saída a princípio. Então, o método a nossa função de saída aqui é printf, ou seja, impressão formatada, tudo bem? Então, tem aqui impressão formatada, basicamente, o que ela faz? Ela imprime, ok, a nossa mensagem, e no final aqui a gente tem um identificador escrito /n, né? Então, o que significa o n? Por que /n, professor? De new line. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Que ao imprimir a mensagem, no final eu quero que ele dê um enter lá, né? E que ele crie uma nova linha para mim, para que eu faça a impressão. Então, isso é um tipo de impressão formatada. Como é que eu vou fazer para imprimir cada tipo de dado? Né? Então, só aqui, né, função de saída. Vou colocar aqui, ó, função de saída, ok? De dados, né, de exibição ali que nós temos. Então, quais são as formas que eu tenho de utilizar o printf, né? Então, eu quero imprimir um valor inteiro. Então, como é que eu vou imprimir o valor inteiro? Vou escrever uma mensagem dizendo valor inteiro aqui, ó. Perfeito? E para imprimir, eu preciso dizer aonde, em que posição, né, esse número vai estar. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu vou estar colocando aqui, ó, porcentagem de. Perfeito? Então, a porcentagem de significa, né, que o número ele vai ficar exatamente nessa posição. Então, eu coloco a minha mensagem, coloco porcentagem aqui, tudo bem? E agora aqui, ó, eu posso, né, dizer qual é o valor inteiro que eu vou estar colocando. Nesse caso aqui, ó, o número da minha variável é número inteiro. Então, vamos lá, número int, ok? Vou colocar aqui e eu posso fazer a impressão, né, do meu número inteiro aqui, ó. Vamos executar, né? Lembrando a nossa tecla de atalho aqui é F9. Vamos executar aqui, ó. Então, quando nós vemos a exibição do código,
tá aqui, ó, hello world, a mensagem inteira, né, linha 15 aqui, ó, no valor 10, né, o valor 10 impresso aqui. Então, lembrando, ficou aqui nessa posição. Como é que eu posso, né, fazer, né, outro tipo de impressão aqui, se eu quisesse dois valores ao mesmo tempo, né, se eu quisesse ter os dois valores, né, na mesma linha. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui, ó. Vamos supor que a gente quisesse imprimir um valor double, perfeito? Um valor float e um valor double, né, na mesma linha. Na mesma linha aqui, ó. Ok? Então, qual é o código, né, para a gente estar colocando o float? Float, basicamente, você basta colocar aqui, ó, porcentagem F, né, de float, ok? E no double, né, ele segue, né, dupla precisão, então long float, ok? Então a gente vai estar colocando LF, tudo bem? No nosso parâmetro. E aí você precisa também, da mesma forma que você colocou aqui, né, os parâmetros, você precisa fazer, né, colocar o nome da variável correta aqui com seu respectivo tipo. Então a primeira é um valor float, então vai ser número float, número real, né, que a gente colocou o nome da variável. E o próximo ali, ó, double, né? Então, número double, né? Foi a nossa variável ali. Então, como é que vai acontecer aqui, ó? Onde eu colocar a minha porcentagem vai ser onde vai acontecer a minha impressão. Porém, eu tenho que colocar na ordem no final, ok, da minha função de impressão aqui, ó, número real, nesse caso, respectivo ao porcentagem F e o double, né, ao porcentagem double aqui, senhores. Vamos lá, o que mais que eu tenho aqui? Vamos lá, vamos executar primeiro, né? Mais uma vez aqui F9 para ele executar. Vamos ver? Olha só, a gente fez a impressão e o que aconteceu aqui, pessoal? Você percebeu que ficou tudo na mesma linha, apesar de estarem em linhas distintas? O que aconteceu aqui? Porque no final, ó, a gente não colocou quem? O barra N, né? Então daí a importância de a gente colocar o barra N aqui, ó, né, no nosso código, para criar, né, uma nova linha e ele imprimir. Já vou aproveitar e colocar nos dois aqui, né, para a gente fazer a impressão. Vou fechar, né, o nosso código e executar novamente aqui. Vamos pressionar novamente F9. F9, agora sim, ó. Então, com barra N no final, a gente sempre, ao fazer a impressão, coloca uma nova linha. E olha só o que a gente pode observar aqui, ó. Imprimiu o float, e como você pode observar, ele imprimiu também as casas decimais que eu tenho aqui no meu número, né, float, beleza? Por padrão, ele imprime aqui pra gente, né, 6 casas decimais. Legal? Mas eu posso definir a quantidade, né? E como eu faria, né, essa definição de quantidade na função de saída, senhores? A gente vai fazer aqui, ó. Vamos fechar aqui, né, o nosso código. Então, caso você, por exemplo, eu não quisesse, professor, 6 casas decimais, eu quisesse apenas 2, então eu vou colocar aqui, ó, ponto, né, 2 aqui, ó, simbolizando que eu quero apenas 2 casas decimais. Vamos ver aqui no double, né? Vamos colocar aqui, ó, vamos colocar 15. A gente vai fazer esse teste aqui, bora ver se a gente pode extrapolar aqui a nossa dupla precisão aqui, ó. E aí eu vou pressionar aqui, ó, F9. Vamos executar aqui, ó. Então percebe agora? Agora eu posso, né, exibir, né, agora aqui, ó, o meu número, nesse caso aqui, na primeira posição, apenas 2 casas decimais, então ficou 20,50. E no double, né, como eu queria mais precisão de dados ali, eu coloquei, né, ponto 15, e aí ele colocou todo o meu valor ali, né, toda a precisão que eu precisava colocar no meu número, né? Então, dado o seu problema, talvez você precise de uma precisão maior aí no seu projeto. Legal? Últimos dados aqui que a gente tem de impressão, senhores, a gente pode estar imprimindo uma letra, né? Então, como que eu faço isso, né? Um tipo caractere. Então, eu posso colocar aqui, ó, letra. E aí, na letra, a gente vai imprimir. Como é que eu imprimo um caractere? Basta colocar porcentagem C, ok? Se eu quisesse, né, imprimir uma frase, né, a frase aqui, ó, é completa, né, ou seja, uma string, eu posso colocar aqui, ó, porcentagem S, tudo bem? E aí, não esqueça, né, de a gente colocar ali no finalzinho o nosso barra N aqui, ó. Tudo bem? Para a gente, né? Para ele fazer o download, criar a nova linha ali no final, para a gente, perfeito? Mais uma vez, a gente vai colocar na respectiva ordem. Se o primeiro campo a ser impresso aqui é um caractere, então vou colocar a minha variável aqui, ó, caractere, tudo bem? Se a minha segunda variável é uma string, né? A minha frase aqui, ó, vou colocar, basta eu colocar frase, ok? Na posição e, né, está feita aí a minha impressão.
Vamos lá? Vamos testar mais uma vez? Então, fazendo e testando aqui. Mais uma vez, pressionando F9 aqui, ó. Vamos lá? Então, ó, na última posição, nós executamos aqui o nosso código. Ok? E vimos algumas técnicas de impressão aqui. Então, printf é a saída, se eu quero imprimir apenas um caractere, né? Eu imprimo aqui, ó, com porcentagem C, na respectiva posição. Se eu quiser imprimir uma frase, basta colocar aqui, ó, né? Colocar porcentagem S, né, de string, e aí eu consigo, né, colocar aqui a minha variável, né, o meu vetor de caracteres ali, ou seja, a minha string, minha cadeia de caracteres. Perfeito? Então, essa é a nossa função de saída, senhores. Né? Então, nossos exemplos aqui sendo executados. Vamos lá. Professor, como é que eu posso fazer a entrada de um dado, a entrada de uma informação? Então, a entrada de uma informação, senhores, então eu vou precisar de uma função de entrada. Perfeito? Então, para essa função de entrada, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos, né, estar trabalhando com uma função, com a função scanf, ou seja, ela vai fazer um escaneamento, né, formatado. E o mais interessante, se a gente olhar na estrutura, no protótipo da nossa função, que ela trabalha de forma semelhante ao printf, onde eu tenho uma string, né, de leitura, ou seja, como eu vou fazer essa leitura, tudo bem? E, né, eu vou, né, também colocar as minhas variáveis de entrada. Ok? Para onde vai ser armazenada essa leitura. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. E a gente vai começar a organizar isso aqui, ó. Né? Vamos fazer a leitura de cada dado. Então, a função de entrada é o scanf, perfeito? Mas a gente vai modificar a estrutura do nosso projeto. Por enquanto, a gente só fez a impressão, perfeito? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro vai ser uma função de saída. Ela vai dizer bem assim, olha, digite um número inteiro. Justamente para conversar com o usuário, né? E dizer, olha, digita o número inteiro para mim aí, ó. Nesse caso, eu quero que o número fique do lado. Então, eu vou tirar esse barra N, não vai ser necessário, porque ao digitar, eu quero que ele fique ao lado dessa mensagem. Tudo bem? E aí a gente vai colocar aqui, ó, scanf. Scanf. E o que a gente vai ler? O que tipo de valor a gente quer ler aqui, ó? A gente quer ler um inteiro. Então, da mesma forma que eu imprimi ali embaixo, ó, então eu vou estar colocando aqui, ó, porcentagem D, que é o meu inteiro. Legal? E aí a gente vai aprender mais à frente, né, sobre ponteiros, ok? Então, que são endereços de memória, né, da minha variável. Então, eu posso fazer um apontamento para o endereço de memória ou para o conteúdo, né, de uma determinada variável. Não se preocupe agora, tá? Em entender o que é ponteiro, a gente vai ter uma aula só a respeito disso. Mas o que a gente precisa entender aqui, ó, que para que eu faça essa leitura, eu preciso fazer essa leitura e guardar dentro do conteúdo dessa variável. Ou seja, a minha variável ela tem um endereço de memória. Mas eu não quero o endereço de memória, eu quero guardar o conteúdo neste endereço de memória. Então, quando eu quero fazer isso, eu preciso colocar um marcador na frente da minha variável dizendo, olha, vou fazer a leitura e vou guardar no conteúdo desse endereço de memória da minha variável, que nesse caso aqui é um número int, perfeito? Então, eu coloco aqui, ó, perfeito? E aí eu vou conseguir fazer a leitura. Então, função de entrada, função de saída, né, para conversar com o usuário, função de entrada, e mais uma vez, ó, só para a gente confirmar se ele fez a leitura corretamente, a gente vai colocar uma função de saída aqui, e a gente vai seguir esse roteiro aqui, ó. Função de saída, né? Então, posso colocar uma mensagem, ó, o número digitado foi, né? E o número int aqui já dá uma mensagem no final. Legal? Bora ver como é que fica aqui a execução desse código. Né? Agora, o meu número int, ele começa com 10, mas ele vai ser feita uma leitura, eu posso alterar ele e exibir aqui, né, no final. Perfeito? Então, vamos pressionar aqui F9, vamos fazer o teste. Legal? Então, ó, defini um número aqui com caractere especial, né? Então ele não fez a impressão. Então, primeira função aqui, ó, que ele chama, ó, imprima na tela, digite um número. Como eu não botei o barra N, o meu cursor está aqui na lateral. Ó. A segunda função já foi chamada, que é a linha 16, ó, leia um número inteiro. Então eu vou digitar um número inteiro aqui, ó, 100. Ok? Digitei 100, vou dar Enter, ele vai dar o retorno de carro. E aí, embaixo ele imprimiu a mensagem, ó, o número digitado foi 100. Ou seja, ele fez a leitura,
ok, do valor 100. Quando eu pressionei Enter, ele enviou essa informação e aí guardou dentro da minha variável o número int e após fazer a atualização dessa variável, eu imprimo a minha variável aqui no final. Perfeito? Ok? Então, né, em geral, seus programas vão ter, né, sempre, né, apesar de termos um único procedimento, o procedimento de entrada, processamento e saída, né? Geralmente, os nossos programas ele tem ele é dividido ali, né, em 3, mas no geral é 4, né? Por quê? Porque a parte inicial é a declaração de variáveis, né? Então, primeiro você declara as variáveis, faz a entrada dos dados, faz o processamento desses dados e gera o que? A saída, ok? Mas você tem que conversar, né, com o usuário, com quem está utilizando o seu programa, dizendo, né, ó, qual informação você quer que eu coloque aqui. Né? Então, digite um número, digite um nome, digite um valor. E aí, em seguida, aí sim você usa a função de entrada, nesse caso a scanf aqui. Ó. Perfeito? Então, como é que nós faríamos, né, essa impressão do número real e do número dobro? A gente vai seguir uma mesma estrutura aqui, ó, função, né, de saída, ok? Não vou marcar aqui, agora a gente vai na garra, ok? A gente já viu ali. Então, simplesmente eu vou dar um printf, ok? E aí eu posso dizer assim, ó, digite um número real e, né, double, um número real, né, e de dupla precisão separado por vírgula. Separado por vírgula. Vamos ver aqui. Pronto. E aí eu vou fazer a leitura desse dado. Mas eu estou dizendo, olha, eu quero que você leia os dois valores ao mesmo tempo, separe, e eles estão separados por vírgula. Como é que eu posso fazer isso? E aí que isso que é importante para que a gente possa entender. Ó. Eu posso fazer o scanf, mas eu tenho a minha string, né, de entrada. Então eu posso colocar aqui como vai ser feita essa leitura, né, dos meus dados. Então, por exemplo, se eu quero ler dois números ao mesmo tempo, então eu posso fazer utilizando scanf, tudo bem? Mas como eu vou fazer isso, professor? Eu vou colocar, né, as minhas strings, normalmente, como eu estava colocando, para o real. Eu vou colocar aqui, ó, porcentagem F, e ele não é separado por vírgula, essa leitura, então eu vou colocar vírgula aqui, ó, na string. Ou seja, eu estou dizendo para ele, olha, a primeira parte do campo até a vírgula vai ser um valor float. E, em seguida, o valor lido, né, vai ser um valor double. Perfeito? Então, se eu fiz dessa forma, vou seguir a mesma ordem, né, colocando agora as minhas variáveis. Lembrando que para colocar, eu vou salvar no conteúdo, né, dessa variável, ou seja, e comercial, tudo bem? Número o quê? Real. Em seguida, número, né, double, tudo bem? E aí eu coloco ali no final meu ponto e vírgula. Então vamos executar o nosso código aqui, ó. Né? Então, executando ele aqui, ó, F9, né? Vamos iniciar aqui, ó. Então, número 90, perfeito, e agora número com dupla precisão. Então, vou digitar aqui, ó, 20.2929, vírgula, né, separado por vírgula, vou colocar 0 ponto e um número, né, grande aqui, ó, decimal. Então, vou colocar aqui, dar Enter, e ele vai fazer a leitura, né, correspondente, separando cada valor aqui, ó, né, da forma como eu coloquei. Perfeito? Então vamos lá, para o nosso último procedimento, né, de leitura aqui, né, de entrada de dados aqui que nós temos. Então, senhores, para fazermos a leitura, né, da letra e da string, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se atentar. Não dá para a gente fazer de uma só vez, né, com scanf separado por vírgula. Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar separar as leituras, né, dada, né, a especialidade da frase. Para a gente fazer a leitura de uma string, né, basicamente a gente pode, de um caractere, o que a gente vai fazer? Mesmo procedimento, ó, digite uma letra. Né? Então a gente vai colocar aqui, ó, e a nossa leitura vai ser com scanf, né, a nossa string lá, porcentagem de C, tudo bem? E a gente vai colocar aqui o E comercial também, e aí vai escrever, ó, caractere, tudo bem? Pronto. Dessa forma a gente consegue fazer a leitura de uma letra, perfeito? E da frase, professor, como é que a gente vai fazer a leitura da frase, né? Então, a gente vai seguir o mesmo procedimento aqui, ó, mas a gente tem que se atentar a alguns detalhes, né? A gente vai aprender no decorrer do curso que a função scanf ela não é a função mais adequada para fazer a leitura de strings, e você já vai entender o porquê. Vamos ver aqui, ó, digite uma frase e aqui agora, ó,
Qual é uma coisa diferente que a gente tem? Além do porcentagem S, que a leitura é uma string, o que a gente vai precisar fazer aqui? Ó? Né? A gente vai precisar colocar, né, a nossa cadeia de caracteres aqui, ó, frase. Professor, mas por que você não colocou aqui, né, o e comercial como os outros? Né? No caso aqui, ó, a gente declarou uma variável, né, e a gente vai estar adicionando no conteúdo dessa variável ali o valor que vai ser lido. Nesse caso, a frase ela não é uma variável específica, né, única. Né? Na realidade, ela é um endereço de memória que faz referência a um conjunto de dados, né, de mesmo tipo. Ou seja, uma frase, na realidade, ela é um cadeia de caracteres, ou seja, um vetor do tipo caractere. Né? Poderia ser um vetor do tipo inteiro, né? Double ou real. Então, nesse caso aqui, né, a gente não precisa colocar o e-comercial porque na realidade ele já está sendo, né, referenciado, né, como conteúdo ali onde vai ser armazenado, né, o nosso endereço de memória aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos fazer o teste aqui, ó, e vamos ver se vai dar tudo certo. Então, F9, né, para a gente executar o nosso código aqui, ó. Então, número, né, número 20, ok? Dupla de precisão, então 0, vou colocar aqui ponto, vírgula, 0, e aí digite, né, uma letra, e olha só, o que eu quero que vocês percebam, tá vendo aqui que ele pulou direto aqui pra gente, ó, então ele colocou float, né, ponto 20, e eu nem cheguei a digitar a letra, né, quando eu dei enter ali, ó, e ele já passou para a frase, vamos testar aqui, ó, abacaxi, né, açaí, vamos lá, então eu vou dar enter, olha só como é que ficou, a frase apareceu aqui, mas a minha letra não ficou. Ela acabou sendo, né, pulada. O que acontece, pessoal? Existe na linguagem C, né, como ela trabalha ali em baixo nível, a gente pode, né, o que a gente conhece como buffer sujo. Ou seja, na hora que eu digitei o meu número real, aqui, o meu número float, eu dei enter. Só que ele também não fez a leitura, ele não limpou, né, a minha leitura ali quando eu dei o enter, né? O enter é o retorno de carro. Então é como se aquele enter estivesse vindo para cá. Ó. No momento que eu dei enter aqui, ó, né, o barra N aqui, ó, quando eu fiz a leitura, ele foi lido aqui e simplesmente não deixou eu preencher. Uma das formas que nós temos de fazer isso, né, de limpar essa leitura desse buffer sujo, é utilizando a função flush, tá? Então, se você tiver com dificuldade aí nas suas entradas, ainda mais quando a gente for fazer a leitura, né? Então, de um valor para o outro ali, né? De um string para o outro, é interessante, né? Que você utilize essa função aqui, ó, para limpar. O que é essa dedinho? Ó, é a entrada padrão, ou seja, o teclado. Tudo bem? Então, se o buffer estiver sujo, né? Com o enter ali que a gente acabou dando, né? O new line ali na hora da impressão, então ele vai vir para cá, ele vai ser lido e vai pular, né? A leitura do caractere. Tá? Então, em alguns momentos você vai ter essa dificuldade para fazer a leitura, mas não se preocupe. Faça esse teste aqui utilizando a função flush, né, para fazer essa limpeza do buff, e aí você vai conseguir fazer, né, a leitura de forma satisfatória. Vamos lá, vamos testar novamente? Então, número 20, né, ponto, um valor qualquer aqui, outro valor qualquer aqui, número real. Vou dar Enter agora, ó, é aqui que deu nosso erro naquele momento, ó. Ele imprimiu e agora sim, ó, consegui, né, vou conseguir digitar minha letra. Então, A, ok? E aí eu vou colocar aqui, ó, abacaxi, melancia. Tudo bem? E aí eu vou dar Enter. Dei Enter, ok? E aí ele conseguiu fazer a leitura. Mas, professor, olha como é que está aqui ó, a frase. Ó. Eu digitei abacaxi com melancia. E a frase está aqui. Está aqui o quê? Abacaxi. Então, lembra que eu falei ainda há pouco que a função scanf não é mais adequada, né, para você estar trabalhando a leitura de string? Você consegue fazer a leitura de uma string desde que ela não contenha espaço. Se ela contém espaço, a leitura dessa string ela vai parar, né, no primeiro espaço. Ela não vai pegar o espaço, ok? Então, para isso, a gente utiliza uma outra função que é a getAs, ok? Então, a gente pega a função getAs. Não sei se a gente vai precisar usar a biblioteca, mas vamos ver. Aqui ela já tem aqui padrão. GetAs, tudo bem? E a gente pode colocar aqui o buff que a gente quer colocar. Então, eu vou só alterar aqui, ó. Então, no caso da string, já pega a mãe aí, ó, frase, tudo bem? Então, a gente vai utilizar, ao invés de utilizar scanf, vou comentar ela aqui, a gente vai utilizar a frase aqui, ó, getAs, ou seja, pegar uma string e salvar na minha variável frase, né, na minha cadeia de caracteres de frase. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou fechar aqui a nossa execução e executar novamente aqui, ó. F9. Vamos lá.
Então, vamos lá. Mais uma vez, 90, né? Dupla precisão, ponto zero. E aí já digito uma letra. Vamos digitar a letra aqui, ó. A, né? E a frase, mais uma vez, ó. Buffer sujo. Eu dei o Enter antes, né, da hora ali, ó. Vamos de novo, né? Vou executar de novo aqui, ó. F9, né, para ele compilar. Vamos testar aqui agora. Então, vamos lá. 20, né? Então, 0 ponto, vírgula, 0 ponto alguma coisa. Dou Enter. Perfeito. O que mais aqui? Letra A. E aí, ó, ele, né, não permitiu. Mais uma vez, né, a questão do buffer ali, ó. Vamos testar agora aqui, ó. Ainda bem que deu erro, né, para a gente ver aqui o que está acontecendo. Né? Então, eu chego a digitar. Então, vou dar mais uma F flush antes da leitura da string aqui, ó. Vamos fazer essa leitura aqui, ó. F flush, esse dedinho, antes da leitura da frase. Tudo bem? Vamos lá? De novo aqui. Então, 90, né? Então, 0 ponto alguma coisa, vírgula 0 ponto alguma coisa, dou Enter. Digito uma letra, B. E aí, ó, digito uma frase. Agora sim, ó. Abacaxi, melancia. Perfeito? Então, vou dar Enter aqui, ó. Então, pronto. Então, agora eu consegui fazer a minha leitura, né? Lembrando, ó, quando deu erro aqui, ó, no buffer de leitura, eu precisei colocar o flush std antes aqui, ó. E aí eu consigo agora, ó, por isso que eu falei, ó, no scanf ela só vinha até abacaxi, mas agora utilizando, né, a função gets, tá? Agora eu consigo, né, pegar toda a minha string, inclusive com os espaços. Perfeito? Então, senhores, essa é a nossa aula, né, introdutória aqui, né, de entrada e saída, né, os tipos de dados e como eu faço a entrada e a saída de dados na linguagem C, ok? Então, se você gostou da aula, não deixa de curtir, né, não deixa de comentar aí. Se tiver alguma dúvida, também coloca aí nos comentários, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!